Chegou a hora de revisar a genética. Chegou a hora de revisar linkage. Vem comigo. Iniciando a nossa revisão sobre linkage, o primeiro detalhe que você deve perceber aqui é que a configuração dos genes é diferente do que a gente tinha na segunda lei de Mendel, onde os genes estavam em diferentes pares de cromossomos homólogos. Aqui, os genes estão no mesmo par de cromossomos homólogos, estando eles, olha só, o gene A e o gene B podendo estar na condição cis, quando num gene tem os dois alelos dominantes, um de cada gene, e no outro cromossomo homólogo, os dois alelos recessivos, um de cada gene. Então, se tem os alelos dominantes num cromossomo e os alelos recessivos no outro, é condição cis. Se a condição dele é trans, olha o que acontece. Tem um alelo recessivo de um e o dominante de outro. Recessivo de um, dominante de outro. Bom, um detalhe interessante é que não tem como ter a segregação independente aqui, porque os genes estão no mesmo cromossomo. Então, quando há a segregação, a separação dos cromossomos, esses genes eles tendem a ir juntos, porque eles estão no mesmo cromossomo. Então, a variabilidade em linkage ela tende a ser baixa. Só que tem um dispositivo aqui, e esse dispositivo tu vê lá dentro da meiose, que é o chamado, olha lá em cima, ó, o chamado crossing over, que está aqui também, ó, o crossing over. O que é isso? É quando tem a quebra e troca entre os pedaços dos cromossomos homólogos. Veja aqui, ó, que se houver a quebra do pedaço de um cromossomo para o outro e acontecer um crossing over, eu aumento a variabilidade genética, porque até então só existia aqui 50% de chance, 50% de chance de produção do gameta A e 50% de chance do gameta com azão, Bzão, perdão, e 50% do azinho, Bzinho. Aqui é a mesma coisa, ó. 50% com azinho, Bzão, e aqui 50% com azão, Bzinho. Mas com o crossing over, tu pode aumentar essa probabilidade, certo? Aumentar a variabilidade. Veja que com a quebra dos pedaços dos cromossomos, agora o azinho que estava aqui veio para cá e o azão foi para lá. Olha o resultado aqui da mesma forma. Ó. Então, os cromossomos que não sofreram o crossing over são chamados de parentais. Os que sofreram são chamados de recombinantes. Estão aqui eles, ó. Tá vendo? Muito bem. Esse é o primeiro detalhe. O segundo, existe uma distância entre os genes. O que significa isso? Quanto mais distante está um gene do outro, maior é a probabilidade de acontecer uma permuta entre eles, porque tem mais espaço. Quanto mais próximo um gene está do outro, menor é a probabilidade de permuta, porque mais próximos eles estão. Então, a distância entre os genes, tá aqui ela, ó, eu vou utilizar uma unidade de medida chamada de unidade de recombinação ou morganídeos, ou ainda centimorgans. Eu vou utilizar um número aleatório e eu vou dizer que a distância entre o gene A e o gene B é de 10, deixa eu melhorar isso, é de 10 unidades de recombinação. Aqui também, ó, de 10 unidades de recombinação. Muito bem. O que acontece? A gente tem, então, uma probabilidade de acontecer a permuta entre o gene A e B, que é o que a gente está vendo aqui, ó, a taxa de permutação. Qual que é a taxa de permutação entre dois genes? Ela é diretamente proporcional à sua distância. Então, a taxa de permutação, ela é igual ao valor da distância entre os genes. Que neste caso, então,
vai ser de 10%. Ah, mas a distância entre os genes é de 20 unidades de recombinação. Então a taxa de recombinação é de 20%. Ah, de 16%. E assim por diante. A distância entre os genes é igual à taxa de permutação, a probabilidade de que pode ocorrer uma permuta. Tá? Só que aí tu tem lá no final os gametas produzidos e depois os genótipos produzidos a partir disso. Então, os alelos parentais estão aqui, ó, que vão ser quanto? Vão ser 45%, certo? De Azão Bezão, 45% de Azinho Bezinho e 5% para cada um dos recombinantes, porque a soma dos recombinantes é igual à taxa de permutação. Lembrem disso. Aqui também, ó, vamos lá. Aqui vai ser como, ó, 45 Azinho Bezão, 45 Azinho Bezinho, Azão Bezinho, 5% Azão Bezão, 5%, eita, 5% Azinho Bezinho. E os dois vão configurar os recombinantes, certo? Então é bem importante entender essa parte, porque senão tu não entende nada, tá? Para determinar se os cromossomos eles estão em linkage, o que tu tem que fazer? O cruzamento teste, não esqueça disso. Seguindo a nossa revisão, a gente vê agora os chamados mapas cromossômicos. Mas o que são mapas cromossômicos? São representações didáticas da distribuição dos genes em um cromossomo de acordo com a distância que os mesmos apresentam um dos outros. Essa distância, utilizando a medida entre eles, que são as unidades de recombinação, unidade de Morgan, morganídeos ou ainda por cima centimorgans. Eu peguei um exemplo aqui para a gente tentar entender como é que isso funciona e como é que tu trabalha. Então, quando é dada a distância, por exemplo, a distância de 4 genes, A, B, C e D. A distância entre A e B é de 45 unidades de recombinação, A e D é 40, A e C é 20, C e D é 20 e D e B é 5. Como é que tu faz isso? Dica, tu começa pela maior distância e tu vai distribuindo de forma decrescente. Olha o que eu fiz. Qual é que era a maior distância aqui? A maior distância era de 45, então tá aqui, ó, 45. Olha o que eu fiz. A e B, 45. Já determinei o cromossomo inteiro. Peguei a segunda, A e D. A e D, 40. Peguei depois, ó, A e C, 20. A e C tá aqui, ó, 20. Depois, C e D, mais 20. Tá aqui C e D, fecha os 40, ó. E o último é D e B. D e B é 5. Então, a sequência destes genes, ela fica assim, ó. E é isso que tu vai ter que fazer na tua questão, ó. A sequência vai ser A, C, D e B. Essa é a sequência dos genes no cromossomo em um mapa cromossômico. Certo? Então essa foi a nossa revisão de linkage. É importante você revisar, é importante você testar, é importante você exercitar esse tipo de conteúdo. Certo? Ele não aparece com uma frequência muito grande, mas quando ele aparece, ele dá um susto na pessoa, porque às vezes ele leva uma insegurança só por causa do nome dele. Tá bom? Então, obrigado pela tua atenção e até a nossa próxima aula de revisão. Tchau!